O Márcio comentou sobre os clubes estrangeiros, né? A gente está muito longe deles. Poderia estar na frente se o Clube dos 13 tivesse vingado? Eu aproveito para dizer o seguinte, eu comentei com ele off agora há pouco, o seguinte, que o lanterna do campeonato inglês ganha 65% das cotas, acho que TV, a gente vai tratar do de líder. cotas de TV. Tem um pouco a ver com isso, né? Porque aqui isso é uma miragem, né? Estaríamos à frente? Não sei se estaremos à frente. Na verdade, até uma boa reflexão agora, né, da evolução dos clubes. Né? Se a gente olhar no século passado, os clubes eram, de fato, clubes sociais, né? Clubes vinculados à sociedade. Você tinha aquela questão de estar próximo do clube porque você vivenciava aquilo. Né? Exatamente. No começo desse século, ou seja, na virada ali dos anos 2000, a gente viu uma situação muito mais voltada para o entretenimento. Então, começou aquela coisa de grandes eventos. Né? Então, começaram a ver o futebol como uma indústria. E de uns tempos para cá, com as mídias sociais, com as novas plataformas de comunicação, a gente vê os clubes como muito mais empresas de conteúdo. Né? Então, você não tem mais a questão de fronteira. Né? Você consegue ultrapassar tranquilamente, você consegue se comunicar diretamente. Você não precisa mais de um intermediário. Né? Então, vira uma empresa de conteúdo, literalmente, em que o jogo é a plataforma de fundo. E tudo que está em volta dela né, é o que gera a receita. Né? Então, os clubes europeus, obviamente, saíram na frente, né? Muito claro isso. Né? Aqui o mercado nacional consome muito mais o mercado europeu que o mercado brasileiro. Mas esse gap aí, óbvio, dependendo da estrutura que for montada e da discussão de produto aqui interna, o próprio poder aquisitivo do europeu também, a facilidade de ser um estádio, de segurança, estacionamento, aqui não tem nada disso. Mas essa questão do poder aquisitivo não tem a ver também com as próprias indústrias que geram esses produtos que a Márcia falou, muito caros? Camisa de clube hoje em dia está o quê? R$250. Mas tem agora a versão mais barata da camisa oficial, a camisa quase oficial, né, também. Mas também ela não é tão barata assim. É oficiosa, R$100. Então, falta esse ajuste desses fornecedores também a esse mercado que não tem o mesmo poder aquisitivo? Lógico, depende do perfil do seu consumidor, né? Então, você tem que mapear qual é o perfil do seu consumidor para você poder adequar os produtos. Então, quando você vai num jogo da NBA, por exemplo, tem um jogo de basquete lá no fundo, mas você está consumindo tudo possível e impossível. Desde você tem promoção de refrigerante, de cerveja, de produtos, você vai embora com um boné, você leva um presente. Você, de alguma maneira, você é atingido por aquela plataforma comercial, né? Aqui a gente ainda está um pouco mais engatinhando, né? Trazendo as coisas de fora para cá, mas de uma maneira não tão tropicalizada. Então, você tem um mapeamento, entender como bem falou aqui o Márcio Guedes, você tem uma situação de consumo completamente diferente. Não adianta você trazer o mesmo produto e colocar que vai consumir. Não é assim, né? A gente está vendo aqui no telão 2 estudos que a Ernst Young fizeram sobre os clubes do Rio Grande do Sul e de São Paulo, mas é claro que vocês têm dos outros estados também. E fala das principais fontes de receita desses clubes, né? E o Maurício tem um dado interessante do Pará, não é isso? Porque o Remo e o Paysandu, eles estão fazendo promoção, né, de ingressos gratuitos, desconto para beneficiários de redes sociais, e aí você tem um público muito bom. Por exemplo, hoje, teve Paysandu, né, Paysandu e Tombense, 6.383 presentes. Jogo da série o quê? Na série C. D. Série C. E aí você tem um estádio lotado. Mas até que ponto esses torcedores presentes isso vai traduzir em consumo, em algum tipo de lucro para o clube, né? Ou só realmente, já que a renda não vai ser tão grande assim. Ele falou sobre a NBA, né? Eu já fui a alguns jogos de NBA e NFL, você vive uma experiência. Você tem intervalos e você vive experiência. O Tottenham agora fez um estádio que tem uma cervejaria dentro do... Até que ponto o Brasil vai poder chegar a esse ponto de proporcionar uma experiência ao torcedor? Não, até o começo do que você comentou, assim, o produto fica valorizado quanto mais gente tiver no estádio. Consumo. Então, independente até do consumo, né? Até para a valorização do produto. Quando você assiste um jogo vazio, ele tende a ser um jogo já desvalorizado. Você já olha como um jogo chato, não tão atrativo, porque tanto que não tem ninguém lá, né? Quando você começa a trazer público, você começa a criar. Então, através desse que você comentou do Remo, ele pode trazer a receita indireta, né? A receita indireta significa, a partir do momento que eu valorizei meu produto, eu posso trazer marcas atreladas ali, né? Então, eu estou aumentando o meu público pagante, eu posso atrelar marcas locais com consumo interno, não só diretamente para o clube, mas indiretamente. Então, você começa a valorizar de outras maneiras, né? É engraçado, até curioso, na verdade, o Paysandu foi o primeiro clube aqui no Brasil a fazer a camisa por fabricação própria, porque ele identificou que, por mais que as empresas internacionais fabricassem e tivessem abrangência internacional,
para ele não seria interessante, porque o consumo dele é muito local. Né? Não tem uma pessoa, não tem consumo no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. É muito mais local. Então ele falou, para mim eu consigo ter maior controle e maior demanda. E aí foi até um case de sucesso bem interessante. Ou seja, ele identificou isso, que a realidade dele era diferente da realidade do mercado, que todo mundo dizia que era o jeito certo de se fazer. Então, cada um tem que fazer a sua reflexão interna para saber de que maneira atingir. Mas esse é um exemplo muito clássico do Paysandu, porque no final das contas, vários clubes do Nordeste copiaram na sequência. Hoje, o próprio Bahia é um clube um clube grande, um clube de Série A que tem fabricação própria. Um exemplo curioso é o Santa Cruz, que tem uma torcida enorme, mas está sempre mal colocado, não consegue aproveitar bem o seu grande potencial de torcedores, que nem sei, eles não devem ter um grande poder aquisitivo, mas é uma massa considerável, né? Ele tem uma sensibilidade de preço muito grande. Né? Então, se ele aumenta muito o preço, a sensibilidade é maior. Então, Pedro, a gente fala de Brasil e Europa, mas a gente pode dividir o Brasil também entre Nordeste e Sul e Sudeste? É muito distante essa diferença dos clubes do Nordeste para os daqui? Não dá para eles chegarem um pouco mais, se aproximarem? Qual seria um caminho? Talvez essa analogia fique mais assim no sentido de poderio financeiro. Né? De fato, os clubes que mais faturam aqui no Brasil estão localizados na região Sudeste. Né? Então, sim, se você fizer essa analogia, talvez os grandes clubes do Sudeste, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, em comparação com o clube europeu, acho que eles têm um gap maior do que os clubes do Norte e Nordeste para com os... Mas, digo, inclusive no mercado interno. Sim, completamente. Óbvio que a gente até comentou sobre a evolução, né? Existe a especificidade do mercado como um todo, mas a partir do momento que você está na mesma competição, você pode atingir e aumentar a sua abrangência. No campeonato inglês é muito claro isso, né? Os clubes de pequeno porte, quando eles entram na Premier League, eles têm uma arrecadação muito grande. Então, eles conseguem competir, criar a situação, um planejamento estratégico de acordo com a realidade dele. Aqui você tem uma discrepância muito maior, né? Então, você tem uma realidade... Mas isso pode ser quebrado, não pode? Você não acha que pode ser quebrado com uma política bem feita, com a união dos clubes? Pode. No meu entendimento, a gente tem que ter uma reflexão sobre o produto, que produto que a gente quer ter, né? Eu tive lá na La Liga, conversando com o próprio presidente, que é o Javier Tebas, e a minha pergunta foi exatamente essa. Eu falei, olha, no Brasil, existe um termo que é espanholização, que é utilizado de uma maneira pejorativa. Você acha que existe aqui, né? Isso? Então, eu levei isso para ele, né? Falei, por que é feito dessa maneira? E ele me respondeu uma coisa que é interessante. Ele falou assim, aqui na La Liga arrecada 3,5 bi de euros. A Premier League arrecada 5 bi. Se eu fizer a mesma divisão na La Liga, o que a Premier League faz, no Campeonato Europeu eu vou perder. Porque eles têm mais dinheiro, eles vão dominar. Então, qual a nossa estratégia de produto? Concentrar em 2 marcas globais, porque aí todo mundo vai querer assistir Barcelona e Real Madrid. E aí o nosso produto valoriza. Né? Ou seja, é um planejamento estratégico. Se a gente concorda ou discorda, é uma outra discussão. Mas aqui no Brasil a gente não tem muito essa discussão do produto. Também. É diferente. Aqui no Brasil você não vai ter a garantia que, vamos lá, os times que ganham mais, Flamengo, Corinthians e Palmeiras com a patrocinadora, que eles vão ter sucesso total na Libertadores. Você vê o Flamengo aí que está tentando ainda se classificar para a próxima fase. Então lá na Espanha ele tem a certeza de que o Barcelona, o Real Madrid, alguém vai vingar. Aqui a gente não tem essa certeza. Mas a ideia deles é que vingue ou que tenha visibilidade? Porque as duas coisas, né? Porque um está atrelado ao outro, né? Concordo com você em partes, né? Quando a gente fala, de fato, o Flamengo ainda não converteu a receita no desempenho esportivo. O Palmeiras, né, mais recentemente, nesse crescimento financeiro, é o atual campeão brasileiro, mas também ainda não dominou o mercado da América do Sul, tal. Mas se você olhar em qualquer mercado europeu, né, então você vê, nos últimos 20 anos, Barcelona e Real Madrid ganharam 17 campeonatos espanhóis. A Juventus é atual 8 vezes campeão seguido. O Bayern de Munique, 7 vezes. Ou seja, existe uma correlação. Algumas vezes demora um pouco mais, um pouco menos, ou a discrepância é maior ou menor, mas existe uma correlação direta. Então, o mercado brasileiro, hoje mesmo, a gente já consegue ver. Não existem 12 clubes que vão disputar o título brasileiro. A gente já tem. O Márcio já falou. A gente já estava comentando 5, 4, 5. No máximo, uns 6 clubes que você começa esse. E então pelos já tem uma estudos de vocês, a tendência é que esse patamar se estabilize nesses 4 ou 5? Depende do modelo de produto que a gente vai utilizar, né? Hoje, com o modelo que a gente tem, que é basicamente a maior fonte de receita dos clubes é a cota de televisão, você tem uma concentração em 3, 4 clubes. Eu não imagino que aqui vai ocorrer a espanholização por uma diferença básica que é o tamanho de torcida.
né? Lá você tem mais de 90% da população focada nesses dois clubes, até por uma questão cultural, né? Tem um outro envolvimento na Espanha. Mas aqui no Brasil você tem grandes clubes em termos de torcida. Então... Até porque aqui é um país de dimensões continentais, com torcidas enormes também. Cabe você imaginar que tem 4 ou 5 que podem ter um grande poder financeiro e de massa e presença no estádio. Eu vejo 5, 6 clubes consolidando essa frente. Não mais 12, mas também acho que não vai chegar a 2, não. É muito assunto, eu vou anotar aqui a questão da cota. É muita coisa. Sabe por quê? Nessas planilhas que estão passando aqui, um estudo que me chamou a atenção foi do Rio Grande do Sul. E eu te pergunto isso. No Rio Grande do Sul eu tenho 2 clubes, né? Em Minas eu também tenho 2. Em São Paulo é um mercado mais forte, nós temos 4. O Rio tem condição de ter 4? E aí a outra pergunta... São Paulo tem 3, na verdade, porque o Santos é... O Santos é de outra cidade. Ok. Próximo, mas... Mas, quando você tem só 2 clubes, é mais fácil desses clubes faturarem ou é mais difícil? É mais fácil que você tenha o fator direto, né? Aquela rivalidade direta ela é mais latente. Então, você vai para o Sul... Um gremista não veste vermelho, um torcedor do Inter não veste azul, né? Você tem uma rixa muito grande. E aí isso acaba podendo tornar até um ciclo virtuoso, que a gente chama, que é um provocando o outro, os dois crescem. Né? Você tem uma tendência, um fez um negócio legal, a torcida cobra o outro para fazer também. Né? Então você pode utilizar isso de maneira positiva, assim. Né? Então esses clubes desses estados... eu até peço desculpas a vocês, tanto que eu pergunto aqui, esse assunto para mim é sensacional. O gráfico é uma coisa que gostaria que o Pedro explicasse melhor. Muito bem. Que é a divisão, por exemplo, como na Europa, qual é o bolo de TV, qual é o bolo de ingresso, qual é o bolo de... E no Brasil, como é que é a diferença disso? Está aqui. O Maurício lembrou bem, Ceará e Fortaleza. Eu conversei até com o Marcelo Paz no fim do ano passado e eles tinham um projeto Nordeste de divisão Bahia e Vitória, Ceará e Paysandu. E os dois estão na Série A, né? Fortaleza e Ceará, os dois devem estar se aproveitando Pernambuco disso. Tem 3, eles estão se dando bem. Atualmente o Pernambuco não tem nenhum, com 3 grandes. Com 3 Náutico, grandes. Sport, Santa Cruz, não é isso? Mas então, com esses estados em que tem 2, eles podem vir a superar clubes de São Paulo e Rio, por exemplo, que se dividem em 4? Ou essa regionalidade atrapalha também? Não, é claro. Na verdade, aí tem um fator eficiência também. Né? Porque aí a gente entra na discussão se o mercado é comercialmente desenvolvido ou não. Ou seja, ele tem um limitador de mercado. Né? Se ele for um clube muito local, ele tem um limitador de mercado. Então, como é que ele faz para expandir essa fronteira, né? Vamos dizer assim, né? Então, óbvio, cada clube com a sua estratégia, mas um exemplo talvez clássico de um clube que não está diretamente Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul, Minas Gerais, é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense conseguiu, numa questão muito mais eficiente. Hoje ele tem talvez a arena mais moderna da América Latina, que é dele. Ele tem um centro de formação extremamente moderno, que é o CT do Caju. Né? E é um clube que hoje fatura mais do que Botafogo. Ele está num patamar diferente. Né? E com uma realidade, assim, ele está no Paraná e ele não tem nem a maior torcida no Paraná. Tá? Ou seja, ele não tem demanda de consumidor, mas mesmo assim ele consegue. Mas ajuda a estar num estado progressista, com um bom mercado consumidor, pessoal de bom nível de aquisição, enquanto que o Rio de Janeiro, por exemplo, está saindo ainda de uma crise violentíssima econômica, que tem prejudicado muito, inclusive com a história do Maracanã, com todo o drama que o Maracanã viveu. Né? Para encerrar o bloco e deixar uma polêmica, quantos clubes grandes existem no Brasil hoje? Isso aí é complicado, hein? Não, eu não tenho como mensurar um clube grande. Né? O que a gente discutiu agora há pouco, o que eu comentei agora, tem clubes com grandes torcidas. Hoje no Brasil, de fato, tem 10, 12 clubes com grandes torcidas. Se a gente for para um fator financeiro, hoje tem uma consolidação em 6, não mais do que 6 clubes. E tem história de tradição também, caso do Botafogo, lógico, que é um clube que deixou de ganhar muitos títulos, sempre em crise, mas tem uma história de futebol que é uma coisa absurda, que inclusive mantém o clube num bom patamar.